perspectiva do Weber, nas circunstâncias... A filosofia do Hegel tem sido considerada... O conhecimento da língua ao conhecimento. Como Le Breton... Começa agora o curso Universidade de São Paulo. Na aula de hoje, o professor Nilson José Machado continua a explicação dizendo que na escola básica as disciplinas são meios e as competências pessoais são o fim que se busca em um aluno. Vamos então à aula do curso de tópicos de epistemologia e didática. Eu acho, por exemplo, que em termos de escrita, pensando já a partir da escrita, não é? A gente tem outra tripartição. As tecnologias, pensando a partir da escrita, são a língua materna, a língua da gente, né, que cada povo fala, né, a matemática e a informática. Essas são as grandes, né, tecnologias, sendo que, porque a matemática é só uma escrita, a matemática não tem oralidade. A linguagem matemática é só escrita, é como uma linguagem ideográfica, é só os ideogramas lá, né? A gente não fala matemática, a gente fala português. A2 é B2 mais C2, mas quem fala A2 só lê isso se quiser, por uma cumplicidade, porque podia ser A2, porque podia ser outras coisas aí, né? A2, agora... A2 é português, a linguagem precisa é a linguagem escrita, né? Então a matemática é só escrita. Se eu penso a escrita, né, a partir da escrita, tem a escrita na língua, na matemática, são os dois sistemas, grandes sistemas de representação da realidade. Não é à toa que em todas as culturas, em todos os lugares do mundo, quando se reduz o currículo a duas disciplinas, é a língua e a matemática, né? Que é meio de acesso para todas as outras. Só que eu acho que a informática está se transformando, não é? Tal como aqui, né? Ela está se transformando numa grande síntese, numa grande mistura dessas duas coisas. Como antes da oralidade e da escrita, né? Quer dizer, o computador hoje, a tela do computador é um lugar tanto do texto quanto do cálculo. Cálculo no sentido do algoritmo, não é? É uma mistura dessas duas coisas o tempo todo, a tela aí do computador, né? De alguma forma, isso aqui está fazendo uma síntese, e não só da língua e da matemática, de todas as linguagens, né? Porque imagem, som, tudo, né? E de todos os tipos de cálculo, assim, né? Que a gente está desaguando tudo na tecnologia informática. É por isso que essa aparência de domínio, né, e de tomar conta e essa disseminação. A disseminação vem na medida em que a informática é língua e a informática é matemática, né? E são os dois sistemas de representação, e estão aqui. Se ela fosse uma coisa separada, fora da língua e da matemática, seria um fenômeno para ser estudado. Como que uma coisa nova se disseminou, mas na verdade ela é uma simbiose aí da língua com a matemática, uma mistura, e é por essa porta que ela se dissemina socialmente. Agora, essa disseminação, como eu falei, para ser um quarto momento e não um retorno ao passado, não é? É preciso retornar lá, não dá, né? Mas é preciso a consciência até que não havia aqui. Aqui não havia a consciência da técnica, né? Mas havia vamos dizer assim, o fato de que era a vida humana que estava ali, a vida do ser humano, era um modo de ser do ser humano que estava aqui se realizando, usando, chegando a técnicas e tudo, mas era humano. Aqui houve uma substantivação da técnica e a gente está precisando recuperar a ideia de que o que tem que prevalecer é o ser humano, né? Valores humanos.
Agora, por quê? Porque já passou inteiramente, não faz o menor sentido discutir se a gente usa ou não usa. Isso aí já era. Não tem o que discutir. Uso, não uso, né? A não ser que você pense em se alienar e morar numa ilha, né? Lost, separado e sei lá o quê, né? Bom, então essa discussão acabou. Agora, como usar, né? Ver no uso o que é uma possibilidade e o que é um limite, o que é um remédio e o que é um veneno, porque remédio ou veneno é só uma questão de dose, né? Então você vai usar a tecnologia e tem que ter a dose, porque qualquer remédio, usar de mais ou de menos aí, não é? Envenena, faz mal. A palavra dose, doses em grego, doses com i, né? É dádiva, é doação, é uma coisa que se dá, né? Então, um presente que se dá, um presente ou uma doação, uma dádiva, oscila o tempo todo entre o remédio e o veneno. Interessante, porque a dádiva, você dá um presente para alguém ou dá alguma coisa para alguém, sempre você está buscando o laço afetivo. Aí a dádiva, quando é recusada, ferrou. Aí envenena a relação. Quer dizer, na relação amorosa e tudo, você vai se doando, leva uma invertida, você vira o diabo, né? Quer dizer, o que era para ser uma coisa boa, envenena, né? E é curioso, assim, isso a gente vai ter um dia que vai conversar sobre a dádiva, mas apenas aqui nesse âmbito da tecnologia, a palavra gift, o que significa? Presente. Então, nós estamos falando em inglês, né? Mas em alemão, a mesma palavra gift, vai no dicionário em alemão, quer dizer veneno. A mesma palavra, as mesmas 4 letras. E em holandês, vai lá no dicionário em holandês, né? 2 acepções, ou remédio ou veneno. E vai por aí um monte de línguas, a mesma palavrinha, né, envolvendo isso, remédio ou veneno, porque em grego é doses. E é justamente a dose que, quando é excessiva, envenena, ou quando é pequena demais, né? Enfim, a dose precisa ser a dose. E nada melhor do que essa palavra para a gente pensar a tecnologia, né? Usar ou não usar, não tem o que discutir. Qual a dose é a questão aberta, né? É a pergunta da Sandra, é a pergunta da Mônica, na pergunta que fizeram, de qual é a dose. Eu lembro do Postman, Neil Postman, que já apareceu aqui na bibliografia algumas vezes. O Neil Postman tem um livro chamado Tecnopólio, né? Tecnopólio é uma crítica a essa exacerbação assim, da tecnologia, né, na sociedade, mas a crítica dele é particularmente voltada para a medicina e o trabalho, né, do médico hoje, nesse livro que chama Tecnopólio, livro do Postman, né? Tem em português e tudo. E em que ele fala, e esse é um livro do início da década de 90, ele fala de que o médico hoje trata a doença, né? E o doente é um detalhe. Ele mata a vaca para poder acabar com o carrapato. Acaba com o carrapato, mas a vaca morreu, né? Ou se o doente sobreviver, ele cura a doença. De qualquer forma, ele acaba com a doença, mesmo que acabe com o doente, né?
E também a questão dos exames, né? E da não interação direta, pessoal, mas de cara um monte de exames e você já olha uma representação em termos de exames. Se um exame for mal feito, ele mata você porque é incapaz de olhar para você independentemente do exame, né? Então, vai para o hospital e acontecem esses acidentes de operar a perna esquerda quando era a direita, tirar o rim quando era a vesícula ou qualquer coisa assim, porque o documento dizia isso, eu nem olho a pessoa, né? Eu olho o resultado lá dos exames. A tecnologia, ela subverteu, por exemplo, acabou com a teoria do valor no marxismo, na obra do Marx, né? Que permanece viva e importante em uma série de áreas, né? Por exemplo, quando Marx fala do fetichismo da mercadoria, a mercadoria como um fetiche, isso está vivíssimo, né? A propaganda, né? Enfeitiçando as pessoas e criando necessidades absurdas, está vivíssimo, né? Mas a teoria do valor do trabalho caducou por conta da tecnologia, porque era impossível prever isso, né? Por exemplo, Marx comparava o valor do trabalho pelo tempo que se levava para produzir uma coisa ou outra. Uma coisa eu gastei 2 vezes mais tempo para produzir e vale o dobro da outra que eu gastei a metade do tempo, né? Hoje é o contrário. Quem faz uma tarefa mais rápido cobra mais, né? A tecnologia subverteu a questão do tempo, né? Eu não estou pagando assim, a coisa que demora mais vale menos. Tudo é ser mais rápido, mais rápido, mais rápido, é uma subversão nessa ideia de valor, né? Então, que não podia ser prevista. Olha, quando a gente pensa nessa perspectiva de até onde vai o remédio e até onde, quer dizer, a partir de onde começa o veneno, aí eu queria falar para vocês de 5 pontos desse daí, especialmente vivos para a gente pensar, né, na dosagem, remédio, veneno. 5 pontos. O primeiro é justamente esse, a questão dos valores, né? A questão dos valores, mas assim, no caso da tecnologia, é a instauração do novo como pseudo-valor, porque não é um valor, né? O novo como um pseudo-valor, esse como um problema que a tecnologia está trazendo, né? No olho do furacão da ideia de valor. Porque, veja, no âmbito da tecnologia, parece que é verdade, pelo menos funciona assim na vida, na prática, né? Que o novo é melhor que o velho. O novo é melhor que o velho, o novo é melhor que o velho, o novo é melhor que o velho. Essa é a mensagem que vem da tecnologia. Todo novo aparato, instrumento, né, equipamento, mata o velho. Eu tenho em casa, falando sério, descobri recentemente que ainda tinha uma máquina linda, Cássio, né, elétrica, não é? Que até gravava até quantos toques? Mas era 40, 400, alguma coisa assim, um textinho, ela gravava na memória, e até 10 ou 20 textos, uma coisa assim maravilhosa, está lá, né? Não serve para nada e ninguém quer, se eu quiser vender não me dão R$10 por ela, só um museu talvez, né, para ter lá como uma representação. Um computador, Pentium não, vai, um 586, até um Pentium, um 586, um 486, novinho, que eu tenho, não usei nunca, está lá em casa, alguém quer? Não dá, parece que a nova tecnologia atropela e mata a velha, não é? Então, em termos de educação, porque a gente está pensando nessa relação, tecnologia e educação. Em termos de educação, essa questão é crucial, né? Ter o novo como um valor é um problema. A caricatura da educação, é que a escola é resistente ao novo. Isso é a caricatura. Uma caricatura não é mentira, uma caricatura é exagero.
Se alguém desenha você com um nariz desse tamanho, o nariz não é daquele tamanho que desenharam, mas é grande, senão ele não ia desenhar assim. Então tem coisa aí para ver. Então quando se diz que a escola tem resistência ao novo, então aí tem o que estudar. Mas não é assim, a escola não tem a obrigação de sair atrás de novidade, não é essa a função da escola, né? Por quê? Porque o novo não é um valor em si. Uma coisa não é valiosa porque é nova. Uma coisa nova pode ser ou não valiosa. Não é uma condição necessária e suficiente para ser valioso, ser novo, né? Se alguém pensa assim, que não, a música do século XIX está velha, ultrapassada, aí eu não quero saber da música do século XIX, enfim, pirou, né? Tá certo? Porque, o que é isso? A música, né, nova de hoje é melhor do que a velha? Isso daí é uma doidice. Uma máquina a vapor, a gente só vê hoje quando vai no museu de tecnologia. É uma coisa de 1750, né? A PUC de Porto Alegre tem um belo museu de tecnologia, né? Lá na PUC. Tem a visitação pública, qualquer um chega lá, paga um ingressinho, R$5, qualquer coisa assim, vai visitar, é uma maravilha. Tem uma máquina a vapor da época, né? Século XVIII, é ótimo, né? Mas só no museu. Agora, uma peça de Shakespeare é 200 anos antes. E a gente está pagando e pagando caro para ir assistir. Está vivíssima, né? E é velha, se for comparar com a máquina a vapor, não é? Então, a questão do valor é uma questão crucial, porque a tecnologia ou não tem nada a nos dizer a respeito de valores, a respeito de projetos, né? A respeito de para onde a gente está indo, aquela filosofia nipo-mineira, sabe, né? A filosofia nipo-mineira, né? É assim, oncotô, proncovô, quem coçou. Tudo um japonês perfeito aí. Então, a tecnologia não tem nada para nos dizer a respeito disso. A gente senta diante de um equipamento novíssimo e pergunta, meu Pentium 5, né? O que eu quero da vida, né? O que é bom para mim, o que, né? Não tem resposta que vem de nenhuma tecnologia disso daí, né? Então, a questão do ter o novo como um valor é um engano, né? Agora, jogar fora o novo, ser um ludita, aqueles que não queriam das máquinas e tudo, né? É um delírio, não é? E aí isso tem essa cara de remédio e veneno. Mas é descobrir o novo que é valioso, né? E distinguir o novo que é valioso do que não é valioso, né? Vejo que uma nova tecnologia, ela, se a gente parar para pensar bem na coisa valiosa, ela não mata a velha, é só a aparência, é a casquinha da casquinha. Sabe por que ela não mata a velha? Pensa bem, a fotografia matou a pintura? Era o que diziam quando surgiu. Nossa, agora você não vai ficar semanas, meses pintando a cara de um rei. Vai lá e pum, fotografa, na hora. Hoje a fotografia é uma arte tão requintada, tão sofisticada quanto é a pintura, não é? E o cinema matou a fotografia? Imagina, mas era o que se dizia. Agora, quem que vai querer uma imagem paradona? Porque agora o cinema, né? O movimento. Não, hoje o cinema é uma arte sofisticada, requintada, como é a fotografia, como é a pintura, não é? E assim vai, quer dizer, a ideia de que o novo mata o velho é uma ideia da casquinha, da periferia, da ordem dos artefatos lá, mas não dos princípios, das coisas maiores. Ter imagens em movimento, isso é uma coisa valiosa, né? Agora, o tipinho de equipamento que me dá isso, que um vai atropelando o outro, isso é um detalhe, né? Mas é preciso uma recepção crítica do novo, essa recepção crítica do novo, porque não é todo novo que é valioso, né? E isso é uma coisinha simples. Um segundo ponto aqui, não tem ordem nesses pontos, mas
é a questão do tempo na tecnologia, né? E aí é a disputa entre a rapidez e a pressa. Porque todo mundo quer fazer as coisas mais rapidamente. Isso, bom, em termos de tarefas, né? Que nem tudo você quer fazer mais rapidamente, que é bom, né? Você está batendo um papo com um amigo e, né? E tomando, não é, um copo d'água, uma limonada ou alguma coisa assim. E, bom, e você não está correndo ali querendo que passe mais rapidamente, né? Não é essa a ideia. Mas, em geral, você não quer ter a sensação de que está se arrastando uma coisa que não precisava em termos de realização de tarefa e tudo. Então, todo mundo gosta da rapidez, mas tem que ter o antídoto, né? Para não se envenenar com a rapidez, que é a pressa. Em latim tem uma máxima latina que é assim: festina lente. Essa frase latina, que quer dizer exatamente apressa-te, o festina dali, né? Lentamente, né? Então, a gente quer a rapidez, mas não quer a pressa. E essa é uma distinção assim fundamental. E nessa dimensão, por exemplo, é crucial a ideia de ter o ser humano como centro das atenções, para ver o que é rápido, o que é apressado, quando eu penso em termos do ser humano, né? A consciência que se precisa nessa quarta fase. Porque se o seu coração estiver batendo cada vez mais rapidamente, não fique feliz dizendo assim, eu estou tendo um upgrade, eu vou ficar com um chip melhor. Não, corra para um médico que você está tendo um problema cardíaco. Não é? O ritmo é o seu que interessa, não é cada vez mais rápido. Não é? Essa é uma marca, é o ritmo humano. E não é porque eu tenho o equipamento mais rápido do mundo que eu vou conseguir escrever 2 vezes mais rápido do que eu escrevo, porque... E o que eu tenho para dizer? O equipamento não me enche de coisa. Não é porque você dá a máquina de escrever do Jorge Amado para alguém que essa pessoa vai se transformar num grande escritor. Eu estou aqui com a máquina de escrever, que o Jorge Amado escreveu os 80 livros usando essa máquina. E daí? Né? Então, a questão de colocar o humano no centro é decisivo aqui, no tempo, né? O tempo, se sabe que o tempo é um grande problema filosófico, né? Há um filósofo francês que escreveu coisas muito interessantes sobre o tempo, que é o Bergson, né? Bergson, quem quer se iniciar, dar uma lidinha assim, aqui na filosofia há um colega, professor, infelizmente se aposentou, mas ele permanece aparecendo aí, que é o Franklin, né? Franklin Leopoldo e Silva, né? E o Franklin, ele é um grande especialista em Bergson, né? Ele escreveu muitos livros introdutórios sobre o Bergson, mas o Bergson mesmo, os livros são agradáveis de ler. Ele era meio poeta, meio assim, literato, então os livros são meio interessantes de ler, né? E o tema do Bergson é o tempo, e a questão do tempo como duração. Tempo como duração para cada um de nós. E um fenômeno, uma coisa, dura mais, dura menos, dependendo do que a gente está sentindo. Você pode ter a sensação de que passou rapidamente, ou que demorou um tempão, se o tempo, né, se a coisa foi agradável, se não foi, não é? E essa colocação do tempo, não como uma grandeza física que é medida, né, acriticamente, mas como uma coisa associada à percepção, ao modo como a gente sente, né, o tempo humano aí, isso é muito importante. Quer dizer, não dá para ter um elogio da tecnologia simplesmente porque faz as coisas mais rapidamente, né? A rapidez pode significar pressa, exatamente atropelando o ser humano. Então, essa consciência que se busca passa por essa consideração. Valores humanos, tempo do ser humano, né? Um terceiro elemento para a gente pensar
essa relação da tecnologia na educação, né, como remédio, mas que pode virar veneno. O terceiro elemento tem a ver assim, com a simulação. A simulação. A tecnologia é ótima, o computador é ótimo para isso, né? A simulação. Hoje não dá para a gente imaginar que alguém vai fazer um curso de engenharia, de arquitetura, né? Sem um CAD da vida, um CAD, um software, né? Para simular. Na minha época, antes de fazer matemática, fazia engenharia, e a gente passava 2 meses fazendo um projeto. Eram aquelas pranchetas, prancheta de desenhista, né? Prancheta, um para cada um, papel vegetal, cobrindo a prancheta inteira, grafite, na versão final, nanquim, né? E a gente levava 2 meses desenhando e tudo, fazer um curso de um semestre era fazer um projeto desses aí, né? Hoje, com um software desse, a gente faz N projetos e faz um projeto, muda os parâmetros inteiros. Antes era fazer outro desenho, né? Muda os parâmetros aí, reconfigura, experimenta uma coisa, experimenta outra. Isso é ótimo, a gente não pode achar ruim isso daí, né? Só que, qual é o veneno que está associado a isso? Onde é que está o perigo, né? O perigo é que a simulação tem a ver com a relação entre o ser e o parecer, né? Antigamente, a grande briga, e há livros célebres sobre isso, era entre o ter e o ser. O Erich Fromm tem um livro belíssimo, chama Ter ou Ser. Ter no sentido de ter bens materiais, ou ser, gente, ser, uma pessoa, né? Então, o ter ou ser, e essa relação, né? Então, há vários livros que têm, de alguma maneira, ter ou ser no título. Só que hoje o problema virou assim, ter, ser, tudo misturado e parecer. Quer dizer, a tecnologia faz você parecer que faz você parecer que tem. E a grande guerra é entre o simulacro, né? Simulacro, que é a imitação da cópia. Porque quando você faz uma cópia, você copiou de algum modelo, de alguma coisa assim, a cópia. Agora, o simulacro já é você copiar uma imitação, né? Então, esse é o problema. Em Paris, não hoje, na reunião do G20 que está ocorrendo lá, né? Mas em 1968, em Paris, houve umas coisinhas interessantes lá na praça, não foi? Em 68, estudante na rua e tudo, né? E é proibido proibir, e um monte de coisa assim. E havia um daqueles estudantes, novinhos na época, né? Chamado Guy Debord, que escreveu um livrinho chamado A Sociedade do Espetáculo. A Sociedade do Espetáculo. Esse livro, ninguém deu bola para ele, o que ele escreveu em 68, né? Ele precisou morrer, eu acho que foi em 90, 93, para esse livro ser lançado e ser o sucesso que é até hoje, porque o conteúdo desse livro é, olha, a economia está se organizando de tal forma que o mundo está virando um grande espetáculo, uma grande festa. Não interessa mais para ninguém, assim, nem o ter, nem o ser, é o parecer que é, né? O simulacro e o parecer que tem. O parecer que tem é essa questão das bolsas, a crise econômica e tudo, porque, gente, quando teve aquele rolo de 2008, não é? Se você somasse assim o PIB de todos os países, não é? Dava um certo montante, não me lembro mais, mas sei lá, 50 trilhões de dólares, né? Mas se você juntasse o que se dizia que tinha em tudo que é bolsa, dava o triplo. Dava o triplo, quer dizer, era tudo ficção, porque não tinha aquilo, é dinheiro fictício.
Sabe que o dinheiro, até 1972, com Nixon, nos Estados Unidos, a emissão de moeda era submetida a um lastro, né? Lastro em ouro. Você, para emitir uma moeda, o país tinha que ter um lastro em ouro. Isso deixou de ser assim durante guerras, a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, em períodos conturbados, isso aí acabava, mas depois que a vida voltava ao normal, isso era restabelecido. Então, com muitos vai e vem, a gente chegou até, acho que 72, com o Nixon. Foi com ele que isso aí acabou de uma vez. Quer dizer, hoje você confia, né, que um país é sério para poder emitir. A China, os Estados Unidos e tudo. Agora, se um doido assumir a presidência dos Estados Unidos e emitir dólares adoidado, acaba com a economia mundial, porque os valores, né, é claro que provavelmente vão dar um tiro nele antes dele começar a fazer essas coisas, né, porque os interesses são tão grandes que vai acontecer alguma coisa. Mas, teoricamente, o que está na Bolsa e o que a gente diz que tem é um dinheiro virtual, não é? Parece que tem, né? Então, a simulação é ótima para fins miúdos, práticos e para projetos e para tudo. Hoje você vai a um cabeleireiro, fazer uma cirurgia plástica é uma coisa séria, mas é um cabeleireiro e o cara já pega um softwarezinho e mostra na tela como é que seu cabelo vai ficar, e não sei, você paga por isso, mas é um software do tipo um CAD da vida, né? Põe lá, não, muda mais aqui, muda acolá, aí você antecipa, não é? E esses softwares de simulação são interessantes para coisa pequena. Agora, o ser humano tem que estar no centro das atenções. Se você, por exemplo, começa a ter mais prazer numa relação de amizade virtual do que em ver uma pessoa ao vivo, o negócio aí está começando a virar o fio. Se você começa a não querer ver mais ninguém e só ter contatos virtuais, é preciso começar a achar estranho, né? Não é isso? Então, o ponto de virada está em cada um desses locais. Agora, recusa o novo, doidice. Não quer fazer mais rápido, quer a lerdeza e tudo. Não, isso é um direito seu. Você pode desligar o computador e fazer outra coisa, né? Mas quando liga para fazer alguma coisa, você quer um equipamento que seja ágil e tudo, mas é o seu ritmo que interessa. Não é? Simulação, sim, mas isso não vem para fazer o simulacro substituir o ser, não é? Então, as coordenadas vão sendo dadas aí, não tem receita para dizer qual é a dose. Não, a dose é 50% de simulação, 50% de realidade, isso não existe, né? Há situações em que tudo que a gente quer é a simulação, né? Mas há outras em que a simulação não tem papel para desempenhar. Outro elemento colocado aí é a questão do meio e do fim. Não é? Que é assim, a tecnologia, a técnica, por mais rudimentar que seja, a técnica e as tecnologias antes da informática e as tecnologias informáticas, tudo isso é da ordem dos meios. É da ordem dos meios, não é? A técnica, nenhuma técnica, né? A tecnologia, nenhuma tecnologia, é o fim que se busca, né? Quando você reduz o que era para ser meio, você transforma em fim, isso tem um nome técnico, isso é a mediocridade. Medíocre é o que tem como fim o que era para ser meio. Transforma o fim em meio, né? Por exemplo, a gente trabalha, ganha dinheiro e todo mundo quer usar o dinheiro para algum fim. Para isso você trabalha, você tem projetos, quer realizar coisas, fazer e acontecer. Você trabalha, ganha dinheiro, tudo certinho para, né, fazer coisas. Se você tem o dinheiro como um fim, esse é o seu fim, a sua finalidade, a sua vida é medíocre.
Não é um xingamento, é só você está parando no meio, não é? No domingo passado, acho que foi no domingo, teve uma matéria no jornal, num dos 2 grandes jornais, se não me engano foi no Estado, sobre o Bill Gates, não sei se alguém viu. O Bill Gates fez uma palestra, uma conferência, um discurso numa universidade americana, numa grande universidade, para os jovens, formandos e tudo, e ele fez um discurso muito interessante, falando, olha, corram atrás do 1º milhão, do 2º milhão, né, de alguns milhões aí para vocês viverem bem. Então, ele não foi, assim, um monge franciscano, ele falou, mas olha, a diferença entre ter alguns milhões ou ter 1 bilhão é irrelevante. É irrelevante. Se você não tiver outros motivos e outras motivações, tudo que você vai querer é passar de 1 bilhão para 2, de 2 para 3, de 3 para 30, depois querer ser o mais rico do mundo e não sei o quê. Isso é a mediocridade. O Bill Gates falando, né? Então não é assim, vire padre, vire um monge franciscano, se esconda, o dinheiro é o diabo, não queira saber do dinheiro, não. Mas a diferença entre ter uns milhões que lhe garantem, né, uma vida assim, assado, ou sair correndo atrás de bilhões, e ele está fazendo isso concretamente. O Bill Gates já foi o cara mais rico do mundo, com 100 e tantos bilhões, né, e hoje ele tem apenas, né, 57 bilhões. 57, ainda assim é o 2º mais rico do mundo, né? Mas o que ele fez com esses 50 e tantos bilhões foram fundações, criou uma fundação, né? Está fazendo coisas por aí, buscando algum sentido, buscando algum fim. Nisso, isso é uma coisa interessante. Ele tem uma história complicada, porque para chegar até onde ele chegou, atropelou 1000 pessoas, isso é o que consta nas histórias, nos livros, por aí. Atropelou. Se alguém estava fazendo uma sombrinha à Microsoft, vai lá e compra, né? Se não quer vender, sabota. Mas para poder ser o bambambam do pedaço. Então, ele não é um monge santo, não. Mas é interessante a constatação dele, de que, chegando àquela meta, de dizer, olha, não faz diferença, né? O que eu faço com isso? E está procurando ver o que dá sentido à vida, né? A vida assim, humana. Então, a tecnologia é meio, essa questão dos fins, não dá para a tecnologia responder, né? Questão dos fins. Há um economista chamado Schumacher. Acho que é assim. Schumacher. Não é o corredor de Fórmula 1, mas é do mesmo sobrenome. E ele morreu muito cedo, mas ele escreveu um livro interessante, que teve uma repercussão mundial. Um livro, até o título ficou assim, praticamente o título em inglês, que era assim, Small is Beautiful. Vocês lembram de ter visto esse livro? Small is Beautiful, e a tradução algumas vezes é assim, o negócio é ser pequeno. Mas é um livro de economia, né? Mas em que ele fala da tecnologia, tem uns capítulos dedicados à tecnologia, em que ele cria um conceito de tecnologia intermédia. Tecnologia intermédia, ele quer dizer assim, não é solução para um país sair correndo atrás da tecnologia mais sofisticada, mais nova que existe para resolver os problemas que ele tem. Tem que olhar o cenário inteiro do país. Pode ser que o mais adequado para ele seja uma tecnologia intermediária, não a de ponta, de pontíssima lá, né? Por quê? Porque a tecnologia, quanto mais poderosa, mais ela resolve problema e mais cria problema. Então, trazer uma sofisticadíssima vai resolver alguns problemas que eu tenho e vai criar um monte de outros que eu não tinha, não é? E foi considerado um velho, bobo. Imagina você defender que não precisa sair correndo atrás do equipamento mais novo que existe. Isso é trabalhar contra, né, o comércio, contra a produção e contra o aumento do PIB e tudo mais. E um economista falando isso, né, é terrível. Tinha um capítulo no livro Small is Beautiful, ou O Negócio é Ser Pequeno. Tem um capítulo que fala da educação e de como a educação devia lidar com isso, que é um capítulo interessante de se ler, ainda que esse livro tenha
20, 30 anos, né, já de vida. Então, essa questão da tecnologia adequada, né, justamente isso pressupõe que você tenha consciência de quais são as suas necessidades, né, qual é o seu projeto, para poder a tecnologia servir de meio e não virar um fim, né? E, finalmente, um quarto ponto, para a gente pensar essa dualidade remédio-veneno, né, é a questão da pessoalidade. Porque a tecnologia, sem dúvida, ela pode nos ajudar a tornar o estudo, né, que a gente faz pessoal, cada um buscar o que interessa, no seu ritmo. As antigas máquinas de ensinar eram vendidas, apresentadas para o público com essa marca. Olha, você faz no seu ritmo, se você errar, volta, começa de novo. Hoje, os softwares vendem essa ideia de que cada um aprende, né, do seu jeito, no seu ritmo. Mas a pessoa não é só o ritmo e vai e vem, né? Há um aspecto fundamental na pessoa que diz respeito à privacidade, à vida privada, e, nesse sentido, a tecnologia está detonando a pessoalidade, não é? O fio que separa assim, o público do privado parece que acabou isso aí, né? E você vê as pessoas postando e colocando em todos esses meios aí, coisas que... Cadê a pessoa, né? A pessoa ao público, ao privado, não é? Há essa distinção, não dá para ser uma pessoa sem o privado, né? Uma pessoa pública, assim, né? O homem público, mais homem público, tem que ter respeito, né? Tem que se respeitar a sua vida privada, né? E a tecnologia é uma no cravo, uma na ferradura, né? Ajuda a gente a fazer as coisas do jeito da gente, mas a grande querela, o grande problema, assim, tem a ver com isso daqui, né? Quando a gente pensa num livro didático ou pensa num software, parece que um livro ou um software se situam em extremos assim de pessoalidade. O livro ainda tem uma pessoalidade do autor, ainda que isso tenha sido diminuído. Atualmente até tem livro didático sem autor, né? É da editora, né? Mas tem ainda uma personalidade ou uma pessoalidade, uma pessoa ali com quem eu dialogo, né? E um software, em geral, não tem, porque um software, em geral, é uma produção de uma equipe grande, né? Não é uma pessoa que produz um software, não é? Um software é trabalho de equipe e tudo, né? Então, essa pessoalidade se apresenta de um lado e se reprime do outro, né? E particularmente nessa relação de que a pessoa exige, né, que a gente tenha a distinção entre o público e o privado. A pessoa não se dissolve na sociedade, não há uma maneira de eu pensar. Pessoa e sociedade. A pessoa é um feixe de papéis, ela representa papéis sociais o tempo todo. Então não dá para pensar a pessoa fora da sociedade. Mas não dá para pensar que a sociedade acaba com a pessoa, engole com a pessoa. É aquela história, uma pessoa não é como uma cebola, é como uma alcachofra, né? Não é isso? A cebola é só os papéis. Cada pétala é um papel que eu represento, quando eu tiro todos os papéis não sobra nada. A alcachofra, as pétalas são os papéis que a gente representa, mas quando tira todas as pétalas sobra o miolo da alcachofra, o melhor da alcachofra, não é? Então, a pessoa não se dissolve na sociedade, né? E as redes, né, estão avançando assim, de uma maneira venenosa nessa direção, né? De acabar com a privacidade, que, em última instância, vai minar essa pessoalidade.